Você sabia que modelar um pórfiro cuprífero é como ler milhões de anos de processos geológicos com impacto de bilhões de dólares? Isso não é apenas geologia. São dados, geoestatística, incerteza e tomada de decisão. Então, como transformamos dados dispersos em um modelo de recursos confiável? Nesta temporada do GeoEstima Podcast, exploramos os depósitos mais importantes da mineração moderna. Hoje, o pórfiro cuprífero. Junte-se a nós, para continuarmos conversando e aprendendo mais sobre o negócio geminerometalúrgico no Chile e no mundo. Vamos começar pelo básico. Um pórfiro cuprífero, como o nome indica, é um depósito com concentrações significativas de cobre. Já o termo pórfiro se refere à textura dos intrusivos associados à mineralização. Esses depósitos são a principal fonte de cobre, contribuindo com mais da metade de todo o cobre extraído no mundo, e também são uma fonte importante de molibdênio, rênio e ouro. Vejamos algumas de suas principais características. Primeiro, os pórfiros cupríferos são depósitos de cobre, molibdênio, às vezes ouro, localizados em arcos magmáticos, associados a margens tectônicas convergentes, onde a mineralização está relacionada a pequenas apófises intrusivas e brechas associadas, alojadas em pouca profundidade, entre 1 a 6 quilômetros. Por exemplo, no Chile reconhecemos vários arcos magmáticos produtivos ou faixas metalogenéticas. Mioceno, médio a Plioceno inferior. Mioceno inferior a Mioceno médio. Eoceno superior a Oligoceno inferior. Paleoceno a Eoceno inferior. E a faixa do Cretácico inferior. Segundo a mineralização de cobre e outros elementos está relacionada a uma série de eventos hidrotermais sucessivos, iniciados na última etapa de resfriamento do intrusivo, que vão alterando e mineralizando tanto o próprio intrusivo quanto as rochas encaixantes. Terceira, a mineralização de cobre ocorre de forma disseminada ou em stockwork de veinlets de quartzo, geralmente classificadas como veinlets A, B e D, ou na matriz. Cimento de brechas hidrotermais. Quarta, a mineralização e alteração primária ocorre de forma disseminada, ou em veinlets de quartzo tipo A, geralmente zonadas de forma concêntrica aos intrusivos, como a zona central com predominância de calcopirita, menos bornita e às vezes digenita, que gradua para fora em associações de calcopirita, pirita, pirita-calcopirita e pirita na periferia. As alterações hidrotermais são potássicas, feldspáticas ou biotíticas na zona central, graduando para zonas cloríticas ou associações propilíticas, clorita epidotocálcita e pirita na periferia. O molibdênio está associado a estágios hidrotermais intermediários, geralmente expresso por mineralização em veinlets de quartzo tipo B, com molibdenita, calcopirita e pirita. Quinta, à medida que o sistema hidrotermal incorpora mais água meteórica, sobrepõe-se a alteração e mineralização precoce, uma etapa tardia de alteração fílica com quartzo, sericita, menor clorita e pirita. A sericita geralmente representa associações de lita moscovita, que substituem ou alteram os feldspatos e minerais máficos. A mineralização associada costuma ocorrer como veinlets de quartzo tipo D, que contém principalmente pirita e menores quantidades de calcopirita ou bornita. Sexta, se o sistema for muito dinâmico tectonicamente. Podem se sobrepor eventos hidrotermais de alta sulfurização, com mineralização de cobre e arsênico sulfosais ou eventos epitermal. Esses eventos sobrepostos se expressam como veios ou brechas, com inargita, bornita ou tetraadrita tenantita e alterações de caulinita de quita ou pirofilita, que gradam para alterações com sericita. Sétimo, os pórfiros podem se formar em configurações estruturais complexas que atuam em estágios pré-mineralização, singenéticos e pós-mineralização. Essas estruturas podem controlar a distribuição da mineralização de cobre, molibdênio e dos sistemas de mineralização sobrepostos. Existem vários exemplos de grandes sistemas de pórfiros afetados por falhamentos pós-minerais, como é o caso de Chuquicamata ou Rosário, distrito de Colauassi.
Oitava, há pórfiros que, posteriormente à sua formação, são afetados por processos supergênicos que modificam significativamente a configuração e distribuição da mineralização original pela intempérie do depósito, resultado do soerguimento tectônico e erosão. Nesse caso, a ação das águas meteóricas superficiais produz a oxidação e lixiviação dos sulfetos primários, o que mobiliza, transporta e redeposita a mineralização original de cobre, gerando um perfil de mineralização característico com uma zona lixiviada e estéril na parte superior, seguida mais abaixo por zonas de óxidos ou zonas de sulfetos secundários. Como resultado desses eventos supergênicos, é possível também ter mineralização exótica de cobre, pela remobilização da mineralização para fora da zona onde o pórfiro se formou originalmente. Por fim, além de cobre, os pórfiros cupríferos podem conter minerais associados, como o ouro e molibdênio. Por isso, podem ser subdivididos em pórfiros de cobre-molibdênio, cobre-ouro e cobre-ouro-molibdênio. Em geral, são depósitos de grande tonelagem e baixo teor. Os corpos costumam variar entre 50 e 7 bilhões de toneladas, com teores médios de cobre entre 0,15% e 1,5% de cobre, e entre 0,01% e 0,04% de molibdênio. Na minha experiência, posso dizer que nenhum pórfiro é igual ao outro. Existem depósitos com baixa influência estrutural em sua formação e outros com configurações estruturais muito complexas. A maioria dos pórfiros está hospedada em rochas vulcânicas ou intrusivas, embora existam poucos casos alojados em rochas sedimentares. Há pórfiros com forte desenvolvimento de mineralização em brechas e outros onde a mineralização ocorre majoritariamente na rocha encaixante. Existem sistemas bem preservados da erosão e outros que sofreram altas taxas de erosão, de modo que hoje vemos apenas as partes remanescentes e profundas do sistema original. E, por fim, há pórfiros onde a mineralização econômica é principalmente primária, como é o caso de Rosário em Colarruase, e outros associados ao evento supergênico, Escondida, El Salvador, Ugina. Portanto, o trabalho de caracterização geológica e a conceituação da geologia é fundamental para o entendimento desses depósitos e a geração de modelos geológicos, modelos de teores, modelos geometalúrgicos, geotécnicos e outros. Por tudo isso, é essencial para modelar a geologia de um pórfiro cuprífero, construir um modelo conceitual que caracterize os diferentes elementos que o compõem. É aqui que devemos incorporar o entendimento das características geológicas de cada evento e a cronologia, um fator-chave na interpretação do modelo geológico do depósito. Vamos à exploração. A maioria dos pórfiros cupríferos é explorada por métodos massivos, seja a céu aberto, devido à ampla extensão horizontal do depósito, ou pelo método subterrâneo de block caving ou panel caving. O processo metalúrgico dependerá do tipo de mineralização. Em geral, para os sulfetos primários e secundários, realiza-se flotação e concentração em plantas concentradoras, sendo o produto final, na maioria dos casos, concentrados de cobre. Algumas operações realizam fundição dos concentrados, produzindo cobre blister e depois, catodos de cobre por eletrorefino. O beneficiamento em plantas concentradoras requer gestão de rejeitos e da água de processo. Quando a mineralização é oxidada ou de sulfetos secundários, aplicam-se processos de lixiviação ácida em pilhas ou tanques, extração por solventes e eletroobtenção, electrowinning, que levam à produção de cátodos de cobre. Dado o tamanho desses depósitos, é comum que haja processos de lixiviação e concentração na mesma operação. Antes de encerrar, queremos mencionar alguns dos pórfiros cupríferos mais importantes do mundo em termos de recursos minerais contidos e produção industrial. Como devem imaginar, a maioria está localizada no Chile, entre os quais podemos citar o icônico Chuquicamata, um depósito de grandes dimensões que está em operação há mais de 110 anos. E pertence a Codelco. A mina Escondida é atualmente o pórfiro de cobre em produção mais importante do mundo e é operada pela BHP. Outra mina relevante é Colarruase, no norte do Chile, a terceira maior produtora de cobre atualmente.
Outros exemplos são o Complexo Los Brances, Andina, pertencente respectivamente à Anglo American e à Codelco, Los Pelambres, operada pela Antofagasta Minerals, e El Teniente, operada pela Codelco. Em outras partes do mundo, destaca-se a mina Grasberg, localizada na Indonésia. Trata-se de um pórfiro de cobre e ouro com mineralização tipo Skarn associada, operado pela PT Freeport Indonésia, subsidiária da Freeport McMoRan, com participação significativa do governo indonésio. As operações incluem métodos tanto a céu aberto quanto subterrâneos. Outro exemplo é Bingham Canyon, nos Estados Unidos, operada pela Kennecott Utah Copper Corporation, subsidiária da Rio Tinto, e a mina Oyu Tolgoi, na Mongólia, operada pela Turquoise Hill Resources, também subsidiária da Rio Tinto. No Peru, também há depósitos importantes, como Toquepala e Cerro Verde. Com isso, encerramos nosso capítulo sobre pórfiros cupríferos. No próximo episódio, falaremos sobre outro tipo de depósito mineral, o ZOCG. Convidamos vocês a ficarem atentos ao nosso próximo capítulo, onde continuaremos conversando e aprendendo mais sobre o negócio geominero metalúrgico no Chile e no mundo.